Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 20 de janeiro de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h33 da noite. Vamos começar pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento econômico agendado no calendário norte-americano, um dia bem pesado aqui, pessoal. Tivemos uma queda mais acentuada. S&P teve aí um recuo de quase 2%, Dow Jones queda de 1,76% e Nasdaq um recuo de 2,39%. Ainda no radar, possibilidades de tarifas em relação à Europa. Nós estamos aí diante de alguns impasses e isso tem trazido, né, ruídos, né, para os mercados. No Bitcoin, pessoal, não foi diferente. Um dia muito pesado também, bastante carregado. No diário tivemos uma queda aí de aproximadamente 4,5%. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 88.986 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí um ponto bastante importante, né, que era a verificação da possibilidade aí, né, de uma eventual reação por parte dos compradores. O cenário era bastante complicado, até em virtude, né, do que vinha se apresentando de volume comprador aí nos últimos candlesticks. Então, teoricamente, poderia haver sim uma retração, até mesmo um pullback, mas não adiantaria se não houvesse, né, condicionantes favoráveis como volume, candlestick com padrão de força e etc. Então, o mais provável é que iríamos sim buscar a região dos 91 mil dólares. Naquela ocasião, pessoal, era a região mais imponente, né, do momento, fazia inclusive menção à região de abertura e fechamento dessas 2 semanas, além do mais, possibilidade de sequência lógica de fundos, né, ascendentes. Então era um ponto importante a se observar. A gente, quando reduz o tempo gráfico, fica bastante perceptível, né, pessoal, que houve sim uma tentativa, né, por parte aí dos compradores na manutenção do preço acima dos 91, porém houve a abertura do mercado norte-americano às 11h30 da manhã. E aí, pessoal, quando a gente analisa, né, volume comprador, né, um volume inexpressivo, né, quando a gente compara aos outros, né, candlesticks, os vendedores já estavam atuando de uma forma mais intensa e não tem muito segredo, pessoal. Talvez tenha nos pego de surpresa em relação ao time. A gente faz as análises, né, a cada 24 horas e, em tese, nós iríamos, né, utilizar essa região, né, como um ponto de acompanhamento na análise de hoje, porém veio muito forte, né, o volume vendedor estava muito atenuado, pessoal, movimentações em blocos, né, verticalizado, o cenário global sentindo bastante, né? Totalmente oposto do ouro, da prata, que, né, inclusive tiveram a renovação da máxima histórica. Então, o mundo vai nos sinalizando aí algumas aproximações, talvez de momentos, né, de incerteza global. Teoricamente, esses ativos acabam recebendo, né, o maior aporte, são ativos de reserva, de valor, e a gente percebe que, infelizmente, o Bitcoin, neste momento, ainda vem sendo tratado como um ativo de alto risco. Talvez tenha essa forte correlação às saídas, né, de dinheiro, de volumes muito grandes, e indo para esses ativos, né, de reserva de valor, como o ouro e a prata, por exemplo. Então, pessoal, um dia bastante intenso, né? Acabou pegando bastante gente de surpresa. Eu acreditava que tínhamos sim essa possibilidade, mas não nessa velocidade, né? A ideia era tratar justamente essa região e, na ausência também, né, de condicionantes positivas, a gente iria analisar
né, as nossas marcações, que eram de fato os pontos que estavam, né, já pré-definidos aqui no nosso gráfico e iríamos utilizar como métrica, como estudos, né, dando continuidade aqui nas nossas análises. Então a gente percebe, né, pessoal, que a gente teve aí uma tentativa por parte dos compradores, mas né, o volume muito inferior aqui, né, pessoal? Inclusive ao candlestick anterior, que teve abertura a 1 da manhã, com os compradores com bastante timidez, a formação de um candlestick próximo aqui de algo, né, como um enforcado, uma figura que traz uma certa indefinição. Então nada disso ajudou aí, né, o lado dos compradores, e aí é um convite para os vendedores baterem, foi o que aconteceu. Inclusive, né, pessoal, tivemos uma tentativa de rompimento aí, né, neste momento, os players batalhando, né, tanto os vendedores quanto os compradores, o preço se encontra abaixo aqui, inclusive dessa marcação, e isso me chama a atenção, porque é um cenário caótico, né, poderá vir mais adiante, tá, pessoal? Então, infelizmente, a gente fica um pouco preocupado, né, diante do que foi, inclusive, a movimentação do dia de hoje. No diário, a gente percebe aí basicamente um candlestick com padrão de força, né, sendo formado. Isso pode induzir, né, os vendedores a continuarem buscando níveis inferiores de preço, pessoal. Então, muita cautela. É óbvio que nós ainda não temos a confirmação de rompimento. Nós tivemos apenas um candlestick neste momento fechando abaixo, né? E aí o seguinte, vem prevalecendo os compradores. Nossa tese de confirmação são dois candlesticks, né, pessoal, fechando abaixo. Neste caso, ambos, né, com volume vendedor. Até o momento ainda não temos a confirmação definitiva, mas o cenário vai ficando bastante difícil. A gente pode, inclusive, remover essa marcação até pela proximidade aqui do nosso suporte diagonal, a gente utilizar somente este neste momento, fazendo aqui, né, pessoal, alusão à ascendência desses fundos. Agora a gente tem aí um porém, tá, pessoal? Se o preço bater por muito tempo cabeça aqui, pessoal, e não houver, né, o rompimento, enfim, os compradores tratando de colocar o preço acima, e aí vale para os dois lados, né? A gente precisa novamente da confirmação dessa região por parte dos compradores. Então a gente vai precisar de dois candlesticks também, né? Ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força fechando acima, para a gente tentar aí algum respiro, né? Um pullback, algo um pouco mais acentuado. Agora, na recusa de preço, pessoal, e aí os vendedores, né, atuando de uma forma mais intensa, uma estrutura descendente, enfim, aí fica complicado, vem, né, a possibilidade de confirmação de rompimento, e aí pode ser, pessoal, que a gente tenha, né, o Bitcoin buscando níveis, né, mais abaixo. Outro ponto que me chama a atenção, talvez tenha passado despercebido nas últimas análises, pessoal, é a possibilidade, né, de uma formação de uma bandeira de baixa. Então, quando a gente analisa, né, no passado, a gente vê que temos sim uma movimentação verticalizada vendedora, seria um mastro da bandeira, topos e fundos ascendentes, a flâmula, e aí todos sabem o que vem depois da formação da bandeira de baixa, né, pessoal? Mais uma porrada verticalizada, né, buscando aí níveis inferiores. É óbvio que o preço não vai direto neste meio do caminho. Haverá retrações, pessoal? Então, confirmando, né, o rompimento, a não capacidade dos compradores em retroagirem o preço, conseguirem novamente a manutenção do preço acima aqui desse suporte, vai virar uma resistência, vai bater cabeça, os vendedores vão buscar níveis inferiores, pullback, níveis inferiores, pullback, e aí, pessoal, de fato, neste momento, para nós aqui, o suporte mais forte, região dos 80.650, foi
a região basicamente onde houve o início dessa retração, né, fazendo com que o preço se aproximasse novamente dos 98. Então, um cenário bem complicado aqui, pessoal, para os compradores. A gente tem um mega desafio. Estamos num ponto muito importante, porque havendo a confirmação de rompimento pelos vendedores ou a recusa de preço aqui, né, pessoal? Os compradores não conseguindo, né, colocar o preço acima e confirmar, né, seja com volume, com formação de candlestick acima aqui dessa marcação, a gente pode ganhar velocidade. E aí, pessoal, será um Deus nos acuda. Infelizmente, o cenário que aparentemente estava tranquilo, né, acabou mudando fortemente na data de hoje, né? Um cenário que até então estava sob controle, né, pessoal? Inclusive, a gente até analisou semanas passadas, né, a questão dos vendedores atuando de uma forma mais enxuta, porém, né, diante do que tivemos aí de cenário na data de hoje, né, todas essas evidências, enfim, bastante cuidado e vamos ver se a gente consegue uma reação, pelo menos, né, capturar novamente essa região tão importante, né, na qual estamos duelando neste exato momento. Então, pessoal, aqui vai ser o ponto-chave, né? E aí, daqui em diante, vai depender dessas confirmações. Lembrando que os vendedores agora estão com a bola da vez. Infelizmente, a gente fica um pouco mais, como eu poderia dizer, pessimista, né, pessoal? Porque de fato estávamos indo muito bem e acho que pelo que foi o dia de hoje, né, a velocidade, o time, né, da movimentação, enfim, a gente foi pego até de surpresa nesse sentido, né? Nós, como eu mencionei, nós iríamos utilizar aí como referência na análise de hoje, já estamos aí numa eminente perda, né, desse suporte. Então foi tudo muito rápido. É óbvio que o mercado é sempre dinâmico, pessoal. A gente tenta trazer um cenário para vocês de uma forma mais clara possível, porém existem dias em que a velocidade e o time acaba pegando, mas né, vocês observam que pelo menos os níveis, né, houveram aí um certo embate, né, seja aqui nos 91, a ausência de condicionantes positivas veio buscar aqui a nossa região de suporte diagonal, chegou a dar uma retração posteriormente, né, uma tentativa de rompimento, já com um candlestick fechando abaixo. Enfim, a batalha vai ser daqui para frente. Vamos ver se os compradores vão conseguir novamente conquistar esse terreno. Aí a gente pode tentar almejar, quem sabe, uma retração ali próxima dos 92. Enfim, sendo bem otimista, seria, acho que, o cenário mais contundente, até porque temos as duas médias, né, pessoal? Tanto no diário quanto no tempo gráfico de 4 horas, apontando aqui para próximo dos 92, talvez seja um ponto, né, que seja tangível, né, de nos aproximarmos. Então, as próximas horas serão fundamentais e o olho é aqui nessa região, pessoal. Vamos ver se nós teremos aí a recuperação por parte dos compradores ou se de fato teremos a confirmação de rompimento e aí infelizmente, a busca por níveis inferiores, movimentação descendente, né, com retrações e tratando a região dos 80 e 650 como o suporte mais forte neste momento. É óbvio que no meio do caminho podem haver alterações, se condicionantes positivas aparecerem, a gente irá observar e trazer para vocês em primeira mão, mas enfim, vamos, né, por partes, sem atropelar o processo. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, outro ponto que me chama bastante a atenção, pessoal, existe uma forte correlação do gráfico da Nasdaq com o Bitcoin, tá?
Teoricamente, a bolsa ela tem ali os principais papéis, né, as principais empresas de tecnologia, o mercado cripto, né, querendo ou não, está atrelado à tecnologia e existe uma correlação muito forte entre esses dois ativos, tá, pessoal? E o gráfico da NASA que também coloca um certo pessimismo, né? Principalmente quando a gente analisa em um tempo gráfico maior, aqui no mensal, né, pessoal? A gente vê que houve a recusa de preço por duas vezes na região aqui dos 25.820 e a gente percebe os vendedores, né, de uma forma mais intensa já atuando nesse mês de janeiro, pessoal. Então, isso aqui pode ser algo muito ruim. É óbvio que no meio do caminho aqui no semanal, a gente tem a média de 20 períodos posicionada aqui na proximidade aí dos 24.850. Então, pode ser que tenha uma tentativa aí por parte dos compradores da manutenção, mas abaixo dessa média, pessoal, região mais próxima e mais plausível de aproximação somente lá nos 23.900. Então, essa correlação entre ambos, né, pode ser um indicativo de que tenhamos, né, um momento bastante delicado, tá? Então, é válido sempre analisar também, né, como é que anda aqui as principais bolsas dos Estados Unidos, porque existe, né, essa forte correlação aí com o mercado cripto. Beleza, pessoal? Acho que é isso então. Passei para vocês todo o cenário, né, as dificuldades aí, os pontos que a gente precisa acompanhar daqui em diante, né, e vamos ver como é que teremos aqui de desempenho nesse ponto que pode nos trazer, de fato, um outro cenário, né, diante do que foi formado para nós no dia de hoje. Beleza, pessoal? Vamos ver o livro aqui, se houve alguma atualização para nós. Então, pessoal, como de praxe, né, próximo aqui ao preço ao mercado, a gente tem nos 89, acumulação de lotes aqui são quase 18 milhões de dólares. Então, teoricamente, é um ponto positivo, né, para a gente que está almejando aí a recuperação por parte dos compradores. Então, a gente tem lotes posicionados aqui nos 89 mil. Agora, se de fato eles irão permanecer, são outros 500. Então, muitas vezes pode ser uma forma aí de intimidação, um blefe, né? E aí o preço retroagindo, eles acabam tirando o dinheiro da mesa e aí inclusive até facilita, né, a continuação, né, por níveis inferiores. Então não é muito parâmetro, né, mas chamei a atenção aí até pela questão da nossa condição no momento. E mais abaixo aqui, pessoal, pelo lado dos compradores, acumulação maior lá nos 87, 85 e 800. Os 87, pessoal, nessa região, então, já sabe que pode haver uma retração, e 85 e 800, é isso mesmo. A gente tem quase 18 milhões de dólares também. Então, enfim, são os pontos aí que podem haver retrações, mas a gente não tem, né, nenhuma referência marcada aqui para essa região. Mas quando a gente analisa com mais frieza, né, pessoal, são pontos múltiplos de encontro aqui, né? Seja abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Então, foi o que eu falei, bastante comum eventuais retrações, mas de qualquer forma a gente vai utilizar o suporte mais forte, região dos 80, 650. Lembrando, como eu, né, reforcei com vocês, no meio do caminho podem haver aí alterações importantes e a gente estará aqui para colher isso também.
Beleza, pessoal? Acho que pelo lado dos compradores é isso. Região dos 85 também, um pouquinho de acumulação, quase 9 milhões de dólares. Enfim, temos lotes posicionados abaixo. Então, teremos eventuais retrações, mas o destino natural, pessoal, poderá ser aquela região de suporte mais forte, tá? Vamos ver como é que será, dependendo, né, inclusive do que vir para nós aqui nesse primeiro desafio. E pelo lado aqui dos vendedores, um livro bem pulverizado, pessoal, sem acumulação, zero acumulação. Ao que me parece, são saídas dos ETFs que forçaram, né, bastante aí a queda do Bitcoin. A gente vê que o livro da Binance, principalmente pelo lado dos vendedores, está bastante pulverizado os lotes, pessoal. Não tem nenhum nível aqui na qual me chame a atenção e que seja válido compartilhamento com vocês. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. E ficamos aqui, né, na torcida em ver se os compradores vão conseguir reaver essa região ou se de fato teremos a confirmação de rompimento pelos vendedores. E aí vocês já sabem qual que será o desfecho. Beleza, pessoal? Então é isso, agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.